Tô bem, Patrícia, obrigada. E espero que vocês também estejam bem, certo? Chegamos aqui nessa terça-feira, né? Espero que vocês tenham feito um bom simulado ontem, né? Que vocês tenham tido um bom fim de semana também, certo? Hoje nós vamos ter essa aula e logo em seguida vocês vão fazer o simulado, certo? Amanhã o nosso simulado de português. Na verdade, português não, na verdade, de linguagens e códigos que português está inserido, certo? Gente, hoje nós vamos estudar um conteúdo novo. Na nossa última aula, nós não tivemos atividade, né? Porque a gente fez apenas correção de atividade.
Oi, pessoal. Voltei. Pronto, gente. Desculpa, tá certo? É, já abriram o livro na página 211. Eu estava falando sobre o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Que é os porquês. Que tem muita gente tem dúvida nesse conteúdo, né? Em relação a esse conteúdo. Vamos lá. Quem é que pode começar aí a leitura, gente, dessa página? Oi, Walter. Na verdade, Walter, tinha acontecido a mesma coisa que já aconteceu, acho que já aconteceu na sala de vocês, né? Que é meu aplicativo, não é nem a internet, certo? É o aplicativo mesmo, que trava e aparece que todo mundo está saindo da sala, mas na verdade é o meu aplicativo, certo? E eu já tentei resolver de várias formas, mas continua acontecendo, né? Desinstalei outros aplicativos, tá certo? Mas vai dar certo, tá bom, gente? Vamos lá. Quem aqui pode iniciar para mim essa leitura? Pode sim, Bia. Ou, Bia não, Maria Isabelle. Tá me escutando? Tô sim, amor, pode ler. Página 211, Laís. O uso dos porquês. A nossa língua oferece quatro possibilidades de construção do famoso porquê, cada um por motivos diferentes. Por essa razão, é muito comum se confundir. Conheça agora as regras que determinam o uso de cada forma. Por quê? Calma aí. Calma. Por quê? Como tu... Só um minuto, Isabelle. É, Por que a meu fone gente, caiu? a gente vai ver, né? Aí os quatro tipos de porquês, tá certo? Aí, como todos, né, são porquê, obviamente, a gente vai ler assim. Porque a gente vai falar deles da seguinte forma. O primeiro que tem aí é o porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento é usado em que situação? Porque cada um dos quatro tipos de porquê, né, de porquês, na verdade, são usados em situações diferentes. Então, a gente vai ver primeiro o porquê separado sem acento. Quando é que esse porquê é usado? Tá certo? Pode ler, Isabelle. Por que separado sem acento? É utilizado com o sentido de por qual razão ou por qual motivo. Essa forma pode ser empregada também em substituição a pela qual, pelo qual, pelas quais e pelos quais. Muito bem. Então, vamos ver aí, tá certo? Prestem atenção, gente, para esse conteúdo, tá certo? Porque no próximo simulado provavelmente vai ter esse conteúdo. E é um conteúdo um pouquinho confuso. Não é difícil, mas as pessoas tendem a se confundir. Então vamos lá com calma ao primeiro porquê. Pode sim, Raíssa, depois que eu explicar, você lê, tá certo? O primeiro porquê, que é o separado sem acento, é usado quando? Em duas situações. É usado em início de pergunta, tá certo? Quando a pergunta é iniciada com o porquê, né? Por que você não foi à escola hoje? Esse porquê aí vai ser separado e sem acento, tá certo? E eu vou usar o porquê separado, sem acento, também, quando eu puder utilizá-lo, trocando pelo qual, por qual razão, tá certo? Mariana, eu coloquei os conteúdos já para vocês estudarem desde segunda-feira, desde ontem, lá no Google Sala de Aula, tá certo? Já está no Google Sala de Aula, os conteúdos que vão cair no simulado, tá certo? Isso, Raíssa. Quando eu conseguir trocar esse porquê por essa expressãozinha, pelo qual, tá certo? Por qual razão, por qual motivo, eu vou usar o porquê aí separado e sem acento, certo? Então, vou usar esse porquê nessas duas situações. Vejam aí os exemplos, ó. Não sei porquê, aceitei aquele convite.
Pronto, Pablo, vou explicar, tá certo? Olhem aí nos exemplos. Não sei por que aceitei aquele convite. Aí, nós estamos vendo aí, né, que é separado e sem acento. Mas, na prática, a gente pode ficar assim na dúvida, né? Qual será o porquê que eu uso? Aí a gente faz o quê? Vai tentar trocar pela expressão por qual motivo, tá certo? Aí, se eu colocasse assim, não sei por qual motivo aceitei aquele convite. Daria certo, pessoal? A frase continuaria com sentido. Não sei por qual motivo aceitei aquele convite. Ficaria, daria certo essa frase assim? Ficaria com sentido? Sim ou não? Sim, muito bem. Se continua com sentido, né? Eu sei que eu poderia trocar por essa expressão. Se eu poderia trocar por essa expressão, é o porquê separado e sem acento, tá certo? E no início das frases é bem simples, né? Por que você está triste? O porquê inicia a frase. Então, esse porquê aí é separado e é sem acento. Entenderam esse primeiro porquê ou não? Alguma dúvida, pessoal? Não tem dúvidas, né? A gente vai fazer algumas atividadezinhas, tanto no livro quanto no caderno, sobre esse uso dos porquês. Certo, gente? Porque vocês precisam praticar, tá bom? Pronto, então o primeiro porquê aí a gente explicou. Agora vamos lá para o porquê separado com acento, tá certo? Leia aí, Raíssa. Tá me escutando, Chico? Estou escutando. Por quê? É utilizado da mesma forma que porquê, no sentido de por qual razão, sendo diferenciado apenas pelo acento circunflexo. É empregado no final das frases ou antes de pausas, em geral indicados por vírgulas. Muito bem. Esse porquê aí, né, é parecido com o primeiro, no sentido de poder ser trocado também por qual razão, certo? A diferença é que ele tem um acento circunflexo. Mas qual é a diferença do porquê separado com acento e do porquê separado sem acento? O porquê separado sem acento, a gente viu que ele inicia frases, né? Perguntas, certo? O porquê separado com acento, ele é no final das frases. Ou podendo ser uma pergunta ou não, como tem aí no exemplo, né? O jogador foi expulso, mas não sei por quê. Percebam que a frase termina com a palavra por quê. Então, quando esse porquê vem aí no final da frase, né? No fim da frase, ele é separado, tá certo? E com o acento circunflexo. Se eu perguntasse assim, você está triste por quê? Esse porquê, preste atenção na frase, tá? Você está triste por quê? Esse porquê seria o porquê separado com acento ou o porquê separado sem acento? O que é que vocês acham? Olha, preste atenção na pergunta. Você está triste por quê? O porquê está no início ou no final da frase? No final. Isso. Então, se está no final, é com acento, tá certo? Isso. Agora, se eu digo assim, por que você está triste? Isso aí seria separado com acento, tá certo? Recapitulando os dois. Estão me ouvindo, pessoal? Digam aí um ok. Pronto. Vamos lá. Vamos recapitular os dois porquês, né? O primeiro porquê que eu falei, que tem aí no livro de vocês, é o porquê separado sem acento. Esse porquê separado sem acento vem no início de perguntas, tá certo? Exemplo: por que você não foi à escola ontem? Por que você está triste? No início de qualquer pergunta. É o porquê separado sem acento. Ou ele também pode ser usado quando nós trocamos ele pela expressão por qual motivo, por qual razão,
pela qual, pelo qual, pelas quais. Então, se eu posso, por causa, se eu consigo trocar por alguma dessas expressões, né? Isso quando não é uma pergunta, tá certo, pessoal? É o porquê separado. Ai, desculpa, gente. Voltei, pessoal. Desculpa, aqui estão queimando alguma coisa aqui perto e a fumaça me deixa sufocada. Tá certo? Desculpa, vamos voltar. Tá certo? Então, esse porquê aí, separado, sem acento, tá bom? Vai no início, tá certo? Vai no início das palavras, das perguntas, ou quando eu troco por alguma expressão, tá certo? Agora, alguma dessas expressões. O porquê separado sem acento, ele também pode ser usado da mesma forma do primeiro, quando ele puder ser substituído por qual razão, por essa expressão. Que eu não entendo quando a senhora diz isso. Gente, é só você ler a frase trocando pela expressão. Por qual razão? Se a frase continuar com sentido, você pode usar esse porquê, tá certo? Separado com acento. E é usado também no final das frases ou das perguntas. Tia, qual é a diferença? Um é usado no início de frase, que é o sem acento, né, separado, e o outro, separado com acento, é usado no final das perguntas, tá certo? Ou de alguma frase, mesmo que não seja uma pergunta. Entenderam ou não? Ainda tem mais dois, tá certo? Entenderam ou não, pessoal? Se tiver dúvida, podem me dizer, viu? Que eu explico de novo. Ótimo. Então vamos aí ao terceiro porquê, certo? Quem é que pode ler para mim? O terceiro. Paulo Vitor, não vou escrever no chat, meu amor, porque nós vamos perder muito tempo, tá certo? E tem o livro. No livro tem tudo que eu estou falando, está no livro. Então, eu iria perder a aula inteira digitando no chat, sendo que tem tudo no livro, na página 211, tá certo? Vamos lá, pessoal. Quem é que pode ler aí esse porquê junto para mim? Porquê junto e sem acento. Pode sim, Patrícia, por favor. Tá me ouvindo, tia? Estou, pode ler. Porque é utilizado para introduzir uma explicação. Ela não veio porque estava trabalhando. O jogador foi expulso porque agrediu o adversário. Vamos lá. A gente viu o primeiro porquê, né? O porquê separado sem acento. A gente viu o segundo porquê, né? Que é o separado com acento. E agora a gente vai ver os dois porquês juntos, tá certo? O primeiro porquê junto é o porquê junto e sem acento. Que serve para quê? Não, Raíssa, esse aí é o porquê junto com acento, tá certo? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Agora é o porquê junto sem acento, tá bom? É utilizado para introduzir uma explicação ou uma resposta, tá certo? Tem aí nos exemplos que a Patrícia leu. Ele não veio porque estava trabalhando. Esse porquê aí é uma explicação. Está explicando, né, porque a pessoa não foi a algum lugar. Ou na segunda frase que tem, o jogador foi expulso porque agrediu o adversário. Também está dando uma explicação. Então, o porquê junto, sem acento, ele é usado para dar alguma explicação e também é usado para dar alguma resposta. Se tem lá na prova, porque tem alguma pergunta na prova, por exemplo, ou em alguma atividade, e você tem que dar resposta usando o porquê.
O porquê que você vai usar é esse aí, tá certo? O porquê junto, sem acento. Ele serve para dar resposta e também para explicar alguma coisa. Isso, Patrícia. Isso mesmo. Pode sim, viu? Entenderam? Esse aí eu acho ele bem simples. Depois que você aprende, né? Todos ficam simples. Mas esse porquê, ele é bem assim tranquilo de entender, certo? É usado para dar alguma explicação ou para dar alguma resposta, certo? Entenderam ou não? Isso, Bia, também concordo. Pronto, agora a gente vai para o último porquê, né? Que é o porquê junto com acento. Esse aí tem uma dica bem legal para vocês usarem ele, tá certo? Quem é que pode ler aí? Pronto, pode ler, Ana Beatriz. Porque é utilizado como substantivo indicando a causa, a razão ou motivo. Nesse caso, deve ser precedido de um determinante, artigo, adjetivo, pronome ou numeral. O juiz tentou explicar o porquê, mas não conseguiu. Diga-me o porquê da sua preocupação. Muito bem. Esse porquê aí, gente, junto com o acento, ele é para quando você vai dar um motivo de alguma coisa. Você pode trocar ele também por motivo. E ele sempre vem precedido aí de artigo, adjetivo, pronome ou numeral. Mas na maioria das vezes ele vem com o artigo o. Por exemplo, eu não sei o porquê de você estar com tanta raiva. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu não sei o motivo de você estar com tanta raiva. Tá certo? Então, esse porquê junto com acento, ele pode ser trocado também por motivo. Tá certo? Eu não sei o porquê de você ter ido embora tão cedo. Nesse caso, o porquê vai ser junto com acento. Deixa eu ver. Correto, Raíssa. E o primeiro porquê que você colocou também é usado no começo, no início de perguntas, tá certo? E pode ser trocado por outras expressões também. Além do por qual razão, pode ser trocado pela expressão por qual motivo, tá certo? Pronto, utilizou o porquê correto na sua colocação, na sua frase. Entenderam? Esse porquê junto aí com acento, normalmente ele vai vir aí antecedido por esse artigo o, tá certo? Eu não sei o porquê disso, eu não sei o porquê daquilo, certo, gente? É alguma dúvida até aqui ou não? Posso prosseguir. Agora, gente, para que eu possa entender, né, perceber se vocês realmente estão entendendo o conteúdo, eu vou dizer algumas frases, né, usando o porquê, e vocês vão me dizer se essa frase fosse escrita, como seria escrita esse porquê. Pode falar, Cideli. Pode falar. Ok, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Vou iniciar. Vou dizer a primeira frase. Aí vocês coloquem aí no chat, tá certo? Se qual dos quatro porquês você usaria. Deveria ser usado segundo a gramática normativa. Vamos lá. A primeira frase. Por que a menina saiu da aula cedo? Vocês usariam qual é o porquê que vocês usariam? Né, para ver se está correto. Estou acompanhando o chat, tá certo? Exatamente. Kelme, Júlia, Patrícia, Isabelle, Pablo, Raíssa, Bia, Lara. O porquê separado, isso, Cecília.
separado sem acento, gente. Porque está no início de uma pergunta, tá certo? O porquê junto, sem acento, é usado para resposta. Então, é porquê separado sem acento, tá certo? Próxima frase. Não fui jogar bola com os meus amigos porque eu estava doente. E aí, nessa frase? Não fui jogar bola com meus amigos porque eu estava doente. Sem problema, Isabela. Paulo Vitor, agora eu estou dando algumas explicações, tá certo? Eu estou dizendo algumas frases e vocês vão me dizer no chat qual porquê usar, tá certo? A explicação disso está lá na página 211 do livro, tá bom? Isso, pessoal, porque junto, sem acento. Muito bem, ótimo. Até agora, tranquilo. Vamos lá para uma outra frase. Você foi embora cedo por quê? Você foi embora cedo por quê? Que porquê vocês usariam nessa frase? Muito bem, gente. Exatamente, correto. Muito bem. Porque separado com acento. Exatamente, Pablo, é isso mesmo. Agora, quando eu digo assim, eu não sei o porquê de você estar tão bravo. Seria aqui por quê? Eu não sei o porquê de você estar tão bravo. Isso. Ótimo. Gente, é difícil esse conteúdo? Isso, porque junto com acento. Na prática, né? Vocês, sinceramente. Isso, Raíssa, é isso mesmo. A regra é essa mesmo. Exatamente. E também porque eu posso trocar por motivo, né? Gente, na prática, né? Quando vocês vão fazer redações, por exemplo, vocês faziam o uso correto desse porquê? Vocês já sabiam o uso correto desse porquê? Vocês já faziam uso? Não, né? Foi o que eu imaginei. A partir de agora, pessoal, tentem internalizar isso, tá certo? O que é internalizar, tia? Internalizar é você deixar isso dentro de você, não é decorar, é você aprender e sempre que você precisar usar esse porquê, você tentar lembrar qual o porquê que eu devo usar, segundo a gramática normativa, qual o porquê correto? Sabe por quê, gente? Porque lá no Enem, né, você vai, provavelmente você, para defender lá suas ideias, talvez você tenha que usar essa palavra. E se você escrever essa palavra errada, você já perde vários pontos. Pronto. Na internet, Ana Beatriz, eu acredito que todo mundo só usa, né, a abreviação PQ. Mas em uma prova, né, vocês não vão poder fazer isso, certo? Na internet, tranquilo. Conversando na internet, no Instagram, no WhatsApp, ótimo, né? Eu também faço isso. Mas em uma conversa, né, onde eu tenho que escrever formalmente, a gente não pode usar aí essa abreviação, né? Então, por isso, é, é tão importante nós aprendermos. Gente, faltam 9 minutinhos para o simulado, tá certo? Mas só vou liberar vocês na hora, que é 3 horas, certo? Ainda são 2h51. Gente, vocês vão fazer em casa página 212 e 213, certo? Mas para a gente terminar e eu liberar vocês para irem ao simulado, né? Fazerem o simulado de vocês, irem ao simulado é ótimo. Para fazerem o simulado de vocês, certo?
A gente vai fazer agora juntos a questão número 1, certo? Então, vocês não vão precisar fazer a questão número 1 em casa. As questões são só de marcar as outras. Vamos fazer agora juntos essa questão, certo? Página 212, questão 1, certo? Vou dizer a frase, certo? E vocês vão me dizer o porquê, tá certo? Verdade, Pablo. E o você a gente só escreve VC. Várias palavras, né, gente? A gente abrevia na internet. Ó, o Walter escreveu ali. Passa dever, não, tia. Ele escreveu dever, um D e um V. Então, a gente faz isso na internet. Mas, né, em redações, em respostas, em provas, isso não é interessante, tá certo, gente? Vamos lá. A primeira frase, gente, da questão número, da página 212, vamos lá. A letra A. Por que tinha de ser assim? Como é que seria esse porquê? Por que tinha de ser assim? Muito bem, Larissa. Isso, Patrícia, Raíssa. Muito bem, meninas. Isso mesmo. Porque está no início da pergunta, né? Da frase. Então, é o porquê separado e sem acento. Muito bem. B. Por que amamentar? Como é esse porquê aí? Não é o porquê junto, tá certo? O porquê junto é para explicações ou respostas. Também é o porquê separado e sem acento, né? Porque está no início aí de uma frase, tá certo? Isso. Letra C. Por que você saiu cedo? E aí, gente? Letra C é o quê? Isso. Também. Muito bem. Porquê separado e sem acento. Então, na A, na B e na C, todas são porque separado e sem acento, tá certo? Porque está no início aí de uma frase, de uma pergunta. Letra D. Havia sempre um porquê. E aí? Havia sempre um porquê. Essa aí vocês vão se confundir mesmo. A Raíssa não se confundiu. Muito bem, Raíssa. Nesse caso, gente, tia, vocês vão dizer assim, tia, por que é junto e com acento? Se a tia disse que quando fosse no final da frase, era o porquê separado sem acento. Mas lembrem que o porquê junto com acento, ele sempre vem junto de um artigo, tá certo? Um numeral. Exato. Isso, Patrícia, por causa do artigo. Tá certo? Tem que prestar atenção, porque o O, né, é um artigo e o um também, certo? É um artigo. Ok? Muito bem. Então, é o porquê junto com acento, certo? Agora, na letra E. Você esqueceu por quê? Estamos terminando, tá certo? Bem rapidinho. E aí, letra E. Você esqueceu. Agora sim, muito bem. Agora é o porquê separado com acento, né? Porque é o final de uma pergunta. Ótimo. F. Este é o prêmio porque mais me esforcei. Essa, eu quero ver essa F aí, se vocês sabem, né? Acredito que sabem. Se ficaram um pouquinho em dúvida, pronto, ficaram em dúvida, né? Entre o porquê junto e o porquê separado. Bia e Riquelme acertaram, tá certo? O Riquelme colocou certo, depois colocou o contrário. Mas é o porquê separado mesmo, tá, Riquelme? Porque eu posso trocar aí, por exemplo, este é o prêmio pelo qual mais me esforcei, certo? É o porquê separado, porque eu posso trocar aí pela expressão pelo qual, certo? Muito bem, Patrícia. G.
Ela escolheu o número 7 por quê? E aí, gente, essa G? Seria o quê? Ela escolheu o número 7 por quê? Porque, muito bem, meninas. Separado com acento, tá bom? Patrícia e Walter. O porquê separado sem acento é no início da pergunta, certo? No final da pergunta é o porquê separado com acento, ok? Então coloquem o acento, tá certo? Na letra G, porquê separado com acento, na letra G. Letra H. Não sei por que ela não quer sair. E aí, essa letra H? Isso, Larissa. Larissa e Bia acertaram até agora. Não é porque, gente, junto com acento, tá certo? Como alguns de vocês colocaram, certo? Nem sem acento. Por quê? Nem tá junto aí com o artigo, nem numeral, tá certo? Nem é uma explicação. Eu posso trocar nesse caso aí, ó. Não sei por qual motivo ela não quer sair. Então, vocês têm que prestar atenção que às vezes a gente pode trocar por algumas expressõezinhas, tá certo? E quando a gente fizer isso, é o porquê separado e sem acento, tá certo? Vamos lá terminar. Letra I. Por que ela não quer sair? Na letra I fica como? Isso, Lara. Muito bem, Lara. Correto. Porque separado sem acento, porque está no início da pergunta. Agora, a letra J. Não sei o porquê de ela não querer sair. Essa letra J aí é o quê? Não sei o porquê de ela querer sair. Isso, Júlia. Porque junto com acento, por causa aí do artigo ó, tá certo? Não sei o porquê. Muito bem. E a última, para vocês irem fazer o simulado, letra K. Ela não quis sair porque estava ocupada. Qual é o porquê? Isso. Junto sem acento, porque é uma resposta, uma explicação, né? Muito bem, gente. Agora, antes de sair, vocês deixem só no chat número e se vocês são do A ou do B, tá certo? E vocês estão liberados para fazer o simulado. Boa prova, gente. Façam uma prova com calma, tá certo? Beijos e até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o número no chat. Tchau, tchau, gente.